E aí? Tô com o Henrique. E eu fico com o Henrique em relação ao que ele disse no final. Jogo com cara de decisão é jogo para jogador experiente. Cascudo. Cascudo, como diz o poeta. Agora, eu nessa tripla opção de ataque aí, na verdade, eu acho que o Arrascaeta, tudo bem, talvez não seja bem fisicamente para começar o jogo, mas ele, para mim, é titular de Cruzeiro, né? Ele jogaria no meio, não como centroavante, mas no meio ali, como titular, porque ele é muito mais criativo que os outros três que vão jogar, né? Mas, de qualquer forma, como ele não tá bem, provavelmente vai jogar o Sobis. Acho que o Mano vai escalar o Sobis até por causa dessa questão da experiência. Embora eu ache esse menino, o Raniel, muito interessante. Ele sempre entra bem. Ele sempre dá uma incendiada no jogo quando entra. Chuta muito, né? O melhor momento do Arrascaeta esse ano foi jogando exatamente na posição, na função que o Thiago Neves está jogando. Só que o Thiago tá jogando muito. Levantar. Então fica complicado para ele entrar ali naquela... Tem que mudar o jeito de jogar do time. Mudar a forma do time jogar. Mas como sou eu que estou escolhendo, eu que escalo o meu time, meu time joga os dois, ponto final. Você manda o Thiago que se dane. A escolha é boa. Ganha muito o time. Mas no seu time, você manda o Thiago para onde? Vai jogar do lado? Dá um jeito de jogar os dois no meio. Dois no meio, tira o jogador da ponta, né? Ué. Jogador bom tem que jogar, me desculpe. Jogador bom não é pra ficar no banco, não. Até porque, um time que tem Robinho e tem Alisson, o Arrascaeta joga, né? Com todo respeito aos dois, né? Se o Robinho joga e o Alisson joga, o Arrascaeta tem que jogar. Concordo. Eu acho que o momento do Raniel é melhor que o com toda a experiência do Sobis. Eu acho que se o moleque tá pronto, tem que jogar. Ele faz gols, e em final também tem o conceito da torcida, você trazer a torcida quer o cara. Eu acho que é um moleque numa hora que eu acho que bem dele mas jogar, aí, me sinto... Mas não sei se para esse primeiro jogo, né? Então, talvez em Belo Horizonte, jogo de casa. O Mano não vai guardar pro segundo jogo? E eu gosto de trabalhar com opções pro jogo. Na minha cabeça. Quem é que pode incendiar o jogo? Entre o Rafael Sobis, porque depois eu venho com o Raniel. Isso aí. Se eu vier com o Raniel e não der certo, eu não sei se eu consigo incendiar o jogo, o jogo com o Sobis. Entendeu? Então, e o Arrascaeta ficaria também como opção para mudar no meio-campo em qualquer uma das três posições. Entrando ou no lugar do Thiago Neves, ou saindo um jogador de lado de campo fazendo uma nova configuração. Acho que o regulamento muda o jogo, porque normalmente o Cruzeiro ia vir buscar um gol fora e o Flamengo talvez jogasse pelo 0-0, porque não tem Guerreiro e tem um gol fora. Do jeito que essa coisa esdrúxula que muda no meio, o 0-0 passa a não valer nada pro Flamengo e já vira um bom resultado pro Cruzeiro. E o Mano, que é um gaúcho de 3 gerações de gaúchos, filho de gaúcho, né? De gaúcho e é gaúcho, eu acho que ele assinaria agora o 0-0. E aí eu acho que isso pode influenciar na escalação, não, Henrique? Não, eu não sei, porque o Mano, ele gosta realmente de escalar o time um pouquinho mais retraído para explorar contra-ataque jogando fora de casa, mas ele não abre mão de jogar quando tem a bola também, não. Se você for pegar os resultados que o Cruzeiro teve nessa Copa do Brasil fora de casa, o time quase sempre fez gol. Né? Não fez gol contra a Chapecoense. É que essa vez vale, né? Contra o Grêmio também, nessa última eliminatória. Mas contra o São Paulo, ele conseguiu em algum momento ser perigoso. Contra o Palmeiras, ele fez 3 em 45 minutos. Então é um time que também vai tentar jogar um pouquinho mais quando tiver a bola. Mais que o Botafogo, por exemplo, na semifinal que a gente viu contra o Flamengo. Até por ter mais recurso ofensivo que o Botafogo. Então acho que vai trabalhar dessa forma. O André chamou, né, em São Paulo? Não, era sobre isso, sobre o que disse o Henrique Barreto. Ele tem uma equipe muito técnica, de muita qualidade do meio para frente, embora ele tenha esse carimbo, e ele faz isso, ele brinca com isso, a história do My Name is Mano Menezes, ele gosta de colocar um time seguro em campo. Não acho que o Cruzeiro vai abrir mão de atacar quando tiver condições. Acho que o Cruzeiro vai para o Maracanã não só para não sofrer um gol, mas para tentar beliscar alguma coisa no ataque. E acho que para o início do jogo ele vai colocar em campo uma escalação mais conservadora. Ele tem mudado bastante o time quando precisa, quando necessita, no intervalo do jogo. Ele não tem esperado o meio do segundo tempo para fazer as alterações. Então, acho que se o Ezequiel, se o Romero tiver condições, ele vai para o início do jogo. E acho que o Sobis começa, mas se ele tiver condições ali de enxergar que tem espaço para jogar, é possível que o Arrascaeta entre no intervalo. Sobre estratégia de jogo, o Rueda foi bem conservador na primeira partida contra o Botafogo. De uma maneira que só um técnico recém-chegado consegue ser, né? Sim. E também porque era na casa do adversário. Esses jogos agora, né? Que não existe mais a torcida mista, enfim. Era mesmo na casa do Botafogo. A mudança do troco deixa isso claro, né? Será que no Maracanã, primeiro jogo de Copa do Brasil, 69 mil ingressos já vendidos? Será que ele consegue ser conservador? Olha, não sei se não se arriscar, porque não tem o Guerreiro, porque... Só acho um erro. Não se arriscar e, de repente, preferiu... Não é entrar em campo para empatar.
mas entender que o empate tá... Eu acho um péssimo negócio empate pro Flamengo hoje. O Flamengo tem o Maracanã para fazer uma vantagem, qualquer vantagem, para buscar o empate no Mineirão. Aí você vai ter o Guerreiro lá, talvez. Eu acho o empate um péssimo negócio pro Flamengo. E eu acho um bom negócio pro Cruzeiro. Assim, o jogo muda. Você jogou melhor, teve um cara expulso. Mas antes do jogo, eu acho um empate ótimo pro Cruzeiro. Oi, André. Não consigo dissociar o conservadorismo do Rueda no começo da passagem dele no Flamengo com os jogos decisivos ali na beira da assinatura do contrato. Agora ele teve tempo para trabalhar, para conhecer mais os jogadores. Ele tem opções para isso. Acho que ele pode se lançar mais ao ataque, diferentemente do que fez quando chegou. Acho que era uma opção segura de ser conservador para buscar a classificação. Deu certo. Agora ele pode avançar uma casinha nesse jogo decisivo. É porque 69 mil torcedores do Flamengo no Maracanã... Não, aliás, no segundo a linha de tempo... 4 lá, né? Começa a tocar a bola pro lado, já fica aquele... Fora esse. Primeira recuada pro goleiro, já vira... né? Aí você vê os braços fazendo assim, os braços todos juntos, né? Querendo ir pra frente. Henrique eu não sei chamou. se vocês ficaram com a mesma impressão que eu, mas no segundo tempo contra o Botafogo, o Flamengo já me pareceu mais solto, mais ofensivo. Né? Sabendo que precisava fazer ali um golzinho que fosse para se classificar. Se for pensar nos lances que aconteceram no início do segundo tempo do jogo do Maracanã, teve Arão entrando na área tentando de cabeça, os laterais passando bem mais. Fiquei com a sensação ali de que, naquele momento, o Rueda, entendendo que tinha que ser mais ofensivo, ele soube dar um pouco mais de ofensividade ao time, mesmo no mata-mata. Então, eu acho que ele vai desse ponto de partida para esse jogo de ida. Concordo com o Vitor, que disse que o empate é um bom resultado para o Cruzeiro. Eu acho que sim, pensando no jogo de volta. O Cruzeiro vem de uma eliminatória que ele conseguiu reverter 1-0 contra o bom time, ótimo time do Grêmio. Então, se eles vierem para cá com 0-0, 1-1, 2-2 na bagagem, numa situação até mais favorável que da semifinal, poxa, a confiança vai lá em cima, sem dúvida. Eu acho que o Flamengo é muito forte no Maracanã. Eu acho que não vai conseguir, nem que ele quisesse, mas eu acharia um erro o Flamengo jogar a decisão pro Mineirão. E no Mineirão você vai poder jogar de forma diferente. Você não vai ter a torcida te pressionando e você talvez tenha o Guerreiro no comando de ataque, que muda o jeito do Flamengo jogar no contra-ataque. Eu já acho um erro jogar pro 0-0 quando tem um gol fora. Quando não tem um gol fora, qualquer vantagem é vantagem. E você faz um gol lá ainda, você muda a história do jogo. O Cruzeiro não tem mais nada para... Quem você tem à disposição também não muda isso? Muda, mas não assim... tem centroavante. Não, mas você não precisa ganhar um jogo com centroavante. Eu acho que 70 mil pessoas empurrando você em casa faz uma diferença. Eu ainda acho que a torcida pode fazer diferença. Lógico, você tem um time horroroso... Não, mesmo assim ajuda. A China não vai ser campeão do mundo jogando na China. Mas o Flamengo no Maracanã... O Flamengo e Botafogo... Eu achei que o Botafogo foi eliminado no Rio. No Rio, óbvio, né? No Newton Santos. Porque jogou o tempo todo pelo 0-0, deu uma resposta, mostrou pra sua torcida 40 pessoas que a gente não quer ganhar do Flamengo. Aí no Maracanã, tinha um empate 1-1, mas o Flamengo era favorito porque tinha a torcida dele lá. Isso faz diferença no clássico local, muito mais contra o time de fora. E o Mano treinou o Flamengo, saiu daquele jeito do Flamengo estranho. Ele sabe que é muito mais difícil encontrar o Flamengo no Maracanã do que fora. O Flamengo não é um time que joga melhor fora de casa, é um time que só joga no contra-ataque. O Maracanã, eu acho que é mais importante até do que o Guerreiro fora. É a chance do Flamengo. Eu acho os times parecidos. O Cruzeiro o Mano tem muito mais tempo de trabalho que o Rueda. E eu acho que o Grêmio, que tem mais time que os dois hoje em dia, não consigo jogar contra o Cruzeiro lá. Então, mas eu entendo que assim, quando o Marcelo fala em jogar conservadoramente, como fez nos jogos contra o Botafogo, não é tanto não pensar em ganhar o jogo, não querer ganhar o jogo. É não se arriscar a perder o jogo, que é diferente, sim, e levar uma desvantagem muito grande para o Mineirão. Aí nem precisa nem jogar. E a gente não pode esquecer que são 20 dias de intervalo de um jogo para o outro. Pois é. O outro jogo é só dia 27, daqui 3 semanas. É péssimo. Ou seja, que é péssimo, também acho. Deveria ser semana a semana. Eu acho que você tem intervalo entre as fases, a gente até conversou sobre isso. Você perde o clima do jogo, né? Entre as fases ok. Mas na mesma perna, né? As pernas terem a mesma fase tem uma diferença tão grande, acho completamente louco, além dessa loucura que é o gol fora não valer na final. Mas acho que talvez... Além da loucura da inscrição do jogador, né? Além disso. Que o jogador que foi contratado há 2 meses não pode jogar. Quer dizer, isso aí tem que mudar para o ano que vem, é óbvio. É um campeonato civil brito, né? Tá todo mundo louco do começo ao fim. Tem que mudar, Isso tem que mudar. Agora, o fato de não ter gol fora de casa, o critério do gol fora de casa, ele muda completamente. Porque, estatisticamente, o gol fora de casa equilibra para quem faz o primeiro jogo em casa.
Normalmente qual a sua escolha? Normalmente a escolha dos times é fazer o último jogo, decidir em casa. Mas com o gol fora de casa, dependendo do que acontece no primeiro jogo, o segundo jogo fica comprometido. Sim. Então um empate... Dá mais importância ao primeiro jogo. Acaba sendo mais importante para o Palmeiras e Cruzeiro mesmo. O Palmeiras buscou um resultado contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tinha feito 3 gols fora de casa. Aí já criou uma dificuldade muito grande para a segunda partida para o Palmeiras. Então pode mudar completamente o desenrolar do confronto. Sem isso, o primeiro jogo fora de casa você pode se arriscar. Você não faz tanta diferença. Se for 2-1, por exemplo, se o Cruzeiro ganhar do Flamengo por 2-1, o Flamengo precisa ganhar de 1-0. Não fica... Se fosse 2-0, ficaria muito mais difícil. Para mim serão cruciais os primeiros 15, 20, talvez os primeiros 10, 15 minutos de jogo, principalmente para o Flamengo fazer essa diferença, porque não existe abafa mais intenso ali por parte de torcida de um estádio lotado do que os minutos iniciais de partida, principalmente no estádio do Maracanã com 70 mil. E tô com o André, acho que o Rueda não vai ser o técnico conservador, não tem motivo para ser um técnico conservador, pelo menos nesse princípio de jogo, e aproveitar essa intensidade que deixa o time completamente pilhadaço. Quantas vezes a gente já não viu o time da casa, que vai empurrado pela torcida nos primeiros minutos. E vai ser essa a grande dificuldade, a grande missão do Cruzeiro do Mano Menezes, né? Ser conservador o suficiente para segurar todo esse ímpeto que vai ter um Flamengo com jogadores que tem jogadores de velocidade, jogadores muito intensos para trabalhar nesses minutos iniciais. Eu acho que esse é mais determinante, porque se o Flamengo não aproveitar isso, vai entrar numa armadilha que muitos times acabam fazendo, né? Quando dá aquela esfriada, fica aquele jogo morno, aquela dificuldade para um Cruzeiro que pode ser muito mortal, né? Muito definir o jogo num contra-ataque. Você precisa ter jogador para isso tudo, né? Precisa ter jogador para abafa, né? Precisa ter jogador que dê aquela pressão no começo. E você precisa ter um cara dentro do campo também para dizer, tá bom, acabou a abafa, não fizemos nosso gol, agora vamos jogar bola, organizar essa bagaça aqui. Calma, dá aqui em mim que eu resolvo. O Henrique tinha chamado? Não, no jogo, em cima do que a Maíra falou, no jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras em São Paulo, a construção do placar do Cruzeiro no primeiro tempo foi à base de contra-ataque. Eu acho que naquele jogo especificamente, o Palmeiras no segundo tempo fez sim um abafa eficiente, muita bola cruzada na área, muita gente lá dentro para disputar, a defesa do Cruzeiro não soube lidar bem. Mas quando o Palmeiras tentou ter essa bola no meio e pressionar o Cruzeiro para roubar essa bola no meio, o Cruzeiro conseguia sim as roubadas e sair em alta velocidade. Tem uma válvula de escape pelo lado esquerdo, que é o Alisson, que é um jogador de muita confiança do Mano, que é excelente para esse tipo de jogo, né? Quando ele tem espaço para arrancar a partir de um contra-ataque. Então o Flamengo tem que ter atenção até com esse abafa, né? Se for essa estratégia do Rueda para tentar inicialmente, acho que pode ser sim, a gente já viu acontecer algumas vezes, o Cruzeiro eu acho que vai estar pronto para explorar o contra-ataque se tiver a oportunidade, como já mostrou, como eu disse, na eliminatória contra o Palmeiras, que é um time muito parecido com o do Flamengo, né? Aliás, se você for parar para pensar tecnicamente, são equipes que até se equivalem, né? Henrique, obrigado pela participação no Seleção, um abraço. Valeu, até amanhã, estaremos juntos no Maracanã. Um abração. Maravilha, te espero lá então, grande abraço. Valeu. Lembrando que o Seleção Sport TV de amanhã será apresentado do Maracanã, na expectativa aí para esse Flamengo